Bem, muito obrigado, Klaus, e olá a todos em Bela Davos. Esta tem sido uma semana verdadeiramente histórica nos Estados Unidos. Após a minha eleição, foi anunciado que o otimismo das pequenas empresas disparou em 41 pontos em um único mês, o maior valor já visto. Nunca houve nada parecido. A SoftBank anunciou um investimento entre os R$100 e os $200 bilhões no ZEUA, economia por causa do resultado das eleições. E apenas 2 dias atrás, a Oracle, a SoftBank e a OpenAI anunciaram um investimento de 500 bilhões em infraestrutura de IA. Outras empresas também anunciaram bilhões e bilhões e bilhões, totalizando trilhões de investimentos em América e os Estados Unidos. E também foi relatado hoje nos jornais que a Arábia Saudita estará investindo pelo menos os 600 bilhões na América, mas eu vou pedir ao príncipe herdeiro, que é um cara fantástico, para arredondar isso para cerca de 1 trilhão. Eu acho que eles farão isso porque temos sido muito bons com eles. E eu também vou pedir à Arábia Saudita e ao OPEP para reduzirem o custo do petróleo. Você tem que reduzir isso. O que me surpreende é que não fizeram antes da eleição. Isso não demonstrou muito amor da parte deles por não terem feito isso. Eu fiquei um pouco surpreso com isso. Se o preço caísse, a guerra Rússia-Ucrânia terminaria imediatamente. Neste momento, o preço está alto para que essa guerra continue. Você tem que reduzir o preço do petróleo, acabará com essa guerra. Eles deviam feito isso há muito tempo. Eles são, na verdade, muito responsáveis até certo ponto pelo que está acontecendo. Milhões de vidas estão sendo perdidas. Com os preços do petróleo caindo, eu vou exigir que as taxas de juros diminuam imediatamente. E da mesma forma, eles deveriam estar caindo em todo o mundo. As taxas de juros deveriam nos acompanhar em todos os lugares. O progresso que você está vendo está acontecendo por causa da nossa vitória histórica em uma recente eleição presidencial, uma que se tornou bastante conhecida em todo o mundo. Eu acho que muitas coisas estão acontecendo em muitos países. Dizem que há luz brilhando em todo o mundo desde a eleição, e então até países com os quais não somos particularmente amigáveis estão felizes porque eles entendem qual é o futuro e quão grandioso será o futuro sob nossa liderança. A América está de volta e aberta para negócios, e esta semana eu também estou tomando medidas rápidas para parar a invasão em nossa fronteira sul. Eles permitiram que as pessoas entrassem em níveis que ninguém nunca viu antes. Foi ridículo. Eu decidi e declarei. E, importante, uma emergência nacional em nossa fronteira imediatamente interrompeu toda a entrada de atravessadores ilegais e começou a devolver os invasores ilegais de volta ao lugar de onde vieram. Essa ação, como você provavelmente viu, já começou de forma muito forte. Eu expliquei tropas ativas do ZEUA, tropas militares e da Guarda Nacional para a fronteira para ajudar a repelir a invasão. Foi realmente uma invasão. Não vamos permitir que nosso território seja violado. Após 4 longos anos, os Estados Unidos estão fortes e soberana, e uma nação linda, mais uma vez. É uma nação forte e soberana. Além disso, fico feliz em informar que a América é também uma nação livre, mais uma vez. No primeiro dia, assinei uma ordem executiva para parar toda a censura governamental. Não mais nosso governo rotulará a fala de nossos próprios cidadãos como desinformação ou desinformação, que são as palavras favoritas dos censores e daqueles que desejam silenciar a livre troca de ideias e, francamente, o progresso. Nós salvamos a liberdade de expressão na América e a salvamos contundente. Com outra ordem executiva histórica esta semana, eu também acabei com a utilização da aplicação da lei como arma contra o povo americano e, francamente, contra os políticos, e restaurou o Estado de Direito justo, igual e imparcial. Minha administração tomou medidas para abolir toda a diversidade discriminatória, bobagens de equidade e inclusão. E essas são políticas que são um completo absurdo para o governo e para o setor privado. Com a recente, embora um tanto inesperada, grande decisão da Suprema Corte, a América se tornará mais uma vez um país baseado em mérito. Você precisa ouvir essa expressão, país baseado em mérito, e eu tornei isso oficial e uma política oficial dos Estados Unidos, que existem apenas 2 gêneros, masculino
e feminino, e não teremos homens participando de esportes femininos, e as operações de transgêneros, que se tornaram uma moda, ocorrerão muito raramente. Finalmente, enquanto restauramos o bom senso na América, estamos avançando rapidamente para trazer de volta a força, a paz e a estabilidade no exterior. Eu vou pedir a todas as nações da OTAN que aumentem os gastos com defesa para 5% do PIB, o que deveria ter sido anos atrás. Era apenas 2%, e a maioria das nações não pagava até eu chegar. Eu insisti que eles pagassem, e eles pagaram porque os Estados Unidos estavam realmente arcando com a diferença naquela época, e era injusto para os Estados Unidos, mas muitas coisas têm sido injustas para os Estados Unidos por muitos anos. Antes mesmo de assumir o cargo, minha equipe negociou um acordo de cessar-fogo no Oriente Médio que não teria acontecido sem nós. Eu que a maioria das pessoas na sala sabe. No início desta semana, os reféns começaram a voltar para suas famílias. Eles estão voltando, e é uma visão linda, e eles estarão voltando cada vez mais. Eles começaram a voltar no domingo. Nossos esforços para garantir um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão agora esperançosamente em andamento. É tão importante que isso seja feito. Isso é um campo de morte absoluto. Milhões de soldados estão sendo mortos. Ninguém viu nada parecido desde a Segunda Guerra Mundial. Eles estão caídos mortos por todo o campo plano. É um campo agrícola plano. E há milhões de russos e milhões de ucranianos. Ninguém viu nada parecido desde a Segunda Guerra Mundial. É hora de acabar com isso. E aqui na América temos grandes eventos chegando no próximo ano. Temos o 250º aniversário da Fundação da América. Estou tão honrado em ser presidente durante isso. Esse tem sido um grande evento. Eles estão falando sobre isso há 10 anos. Temos Copa do Mundo. E eu entendo, Gianni está na sala. Ele foi muito importante para nos ajudar a conseguir isso. Ele está aí com você em algum lugar, eu acho. E eu quero agradecê-lo por isso. E então temos as Olimpíadas chegando, que eu também ajudei a conseguir no meu primeiro mandato. E quem imaginou que ao pular um mandato eu conseguiria as Olimpíadas? Fiquei chateado. Eu disse, você sabe, eu consegui as Olimpíadas e não serei presidente. Mas, por um golpe de sorte, ou o que você quiser chamar, eu vou ser presidente durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então isso vai ser 3 grandes eventos. Nós realizamos mais em menos de 4 dias. Nós realmente temos trabalhado 4 dias do que outras administrações conseguiram em 4 anos. E estamos apenas começando. É realmente uma coisa incrível de se ver. O espírito e a luz sobre o nosso país têm sido incríveis. Sob a última administração, nossa nação sofreu muito. Mas nós vamos trazê-la de volta e torná-la ainda maior, mais forte. Melhor do que nunca. Quero agradecer a todos por estarem com vocês. Eu teria estado lá pessoalmente, exceto que a inauguração foi há 2 dias. Eu pensei que poderia ser um pouco rápido fazer isso a primeira parada, mas chegaremos lá um dia. Esperamos chegar lá, mas eu realmente aprecio. Eu ouvi que a plateia é fantástica e muitos dos meus amigos estão na plateia. E agora? Eu vou responder perguntas de algumas pessoas muito distintas. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, por esse discurso muito poderoso. E eu acho que você poderia ouvir os aplausos de Davos até a Casa Branca. Mas no próximo ano será ainda melhor, porque então você poderá receber os aplausos aqui em Davos. Então, desejamos boas-vindas a vocês na nossa vila no próximo ano. Esperamos vê-lo. Muito obrigado. Nós também sabemos, senhor presidente, que você abriu para interação aqui. Temos um ótimo painel com algumas das pessoas de negócios mais distintas do mundo. Deixe-me começar com alguém que você conhece muito bem, que eu acho que é quase um vizinho seu na Flórida. Senhor Steve Schwarzman, presidente, CEO e cofundador do Blackstone Group. Então, Steve, a palavra é sua. Bem, sim, presidente. Tenho certeza de que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita ficará muito feliz que você tenha feito este discurso hoje. Você teve 4 dias ocupados, parabéns. Que alguém pode imaginar. E parabéns por isso. E a minha pergunta é sobre algumas das coisas que observei aqui em Davos. É um fórum incrível. Eu conheci muitas pessoas. Como de costume, acho que estou aqui há 30 anos. E muitos dos empresários europeus expressaram uma enorme frustração com o regime regulatório na UE. E
Eles atribuem as taxas de crescimento mais lentas aqui a vários fatores, mas especialmente por causa das regulamentações. E você adotou uma abordagem completamente diferente nesta área. E, se você puder explicar a teoria do que está fazendo, como você vai fazer isso? E o que você espera que seja o resultado? Eu agradeceria. Bem, muito obrigado e parabéns, Steve. Você é um amigo meu, mas tem uma carreira incrível. Você teve uma carreira incrível e continua. Eu só quero te parabenizar muito. Inspirador para muitas pessoas. Eu quero falar sobre a UE, porque você mencionou especificamente que eu também tive muito amigos e líderes de países. Eu conheci todos eles no meu primeiro mandato e um pouco durante este período de 4 anos. E os conheço bem, gosto muito deles. Mas eles estão muito frustrados por causa do tempo que tudo parece levar para ser aprovado. Declarações de impacto ambiental para coisas que você nem deveria ter que fazer isso e muitas outras maneiras que isso leva. E eu vou te dar um exemplo rápido. Na vida privada, minha linda vida privada, antes de eu ter tudo isso, coisas acontecendo, o mundo é um pouco diferente. Eu tinha uma vida boa e simples, você sabia disso? Mas quando eu tinha aquela vida simples, eu fazia projetos e eu tinha um grande projeto na Irlanda e precisava de aprovação em algo que teria tornado tudo ainda melhor. E eu consegui a aprovação da Irlanda em um período de 1 semana e foi uma aprovação muito eficiente e boa. E eles me informaram, no entanto, o problema é que você vai ter que conseguir isso da UE e nós achamos que isso vai levar de 5 a 6 anos. E eu disse, você deve estar brincando. Isso, foi antes da política. Eu disse, espere um minuto, não é tão importante. Eu não quero esperar 5 ou 6 anos, mas teria sido um grande investimento e teria sido bom para o projeto. E eu enviei as pessoas para a UE para ver se podiam acelerar o processo. E basicamente foi uma espera de 5 ou 6 anos apenas para conseguir uma aprovação simples que a Irlanda me deu em um período de literalmente, não muito mais de 1 semana. E eu percebi naquele momento que foi a primeira vez que realmente estive envolvido com a UE, mas eu percebi naquele momento que isso é um problema e eu nem me dei ao trabalho de me inscrever para fazer isso. E, ou se eu fiz, eu retirei muito rapidamente. Eu não quero, eu preciso ser muito preciso porque não quero ser criticado. Ele se inscreveu, na verdade. Agora eu quero ser muito preciso, então não acho que eu fiz. Mas se eu fiz, eu retirei muito rapidamente. Era algo que você não podia esperar 5 ou 6 anos para conseguir uma aprovação. Então, em um sentido muito amplo de negócios, muitas pessoas estão afirmando que esse é o problema. Do ponto de vista da América, a UE nos trata de maneira muito injusta, muito mal. Eles têm um grande imposto que conhecemos e um imposto sobre valor agregado, IVA, e é um imposto muito substancial. Eles não aceitam nossos produtos agrícolas e não aceitam nossos carros. Mas eles nos enviam carros aos milhões. Eles impõem tarifas, coisas que queremos fazer. Por exemplo, eu acho que, na verdade, esses são tarifas não econômicas ou não monetárias. E isso é muito ruim. E eles tornam muito difícil trazer produtos para a Europa e ainda assim esperam vender e realmente vendem seus produtos nos Estados Unidos. Então temos, você sabe, centenas de bilhões de dólares de déficits com a UE. Ninguém está feliz com isso. Nós vamos fazer algo a respeito, mas ninguém está feliz com isso. Então, eu acho que a UE precisa acelerar seu processo. Amigos meus que estão em algumas das nações dentro da UE, pessoas incríveis, eles querem conseguir competir melhor e você não consegue competir quando não pode passar pelo processo de aprovação rapidamente. Não há razão para que não possa ir mais rápido. Então, você sabe, estou tentando ser construtivo porque eu amo a Europa. Eu amo os países da Europa, mas o processo é muito complicado. E eles realmente tratam os Estados Unidos da América de maneira muito injusta com os impostos sobre valor agregado e todos os outros impostos que impõem. Uma outra coisa, só para finalizar, eu recebi uma ligação do chefe de uma grande companhia aérea, uma das maiores do mundo, e ele disse, senhor, você poderia nos ajudar? A aterrissagem na Europa é brutal. Eles nos cobram taxas por tudo. E é tão injusto. Eu disse, como isso se compara à China? Ele disse, é muito pior. E a outra coisa, como você sabe, eles levaram processos judiciais com a Apple e eles
supostamente ganharam um caso que a maioria das pessoas não achava que era grande coisa. Eles ganharam 15 ou 16 bilhões da Apple. Eles ganharam bilhões da Google. Eu acho que eles estão atrás do Facebook por bilhões e bilhões. Essas são empresas americanas. Gostando ou não, são empresas americanas e elas não deveriam fazer isso. E isso, na minha opinião, é uma forma de tributação. Então, temos algumas reclamações muito grandes com a UE. Thank you. Muito obrigado, senhor presidente. Agora vamos falar com um dos seus amigos na UE, Patrick Poiano. Ele é o presidente e CEO da Total. Acho que você tem uma pergunta. Pronto, Patrick. Para o presidente. Senhor presidente, como entendemos, a energia está no topo da sua agenda. E é uma honra para mim representar a indústria de energia esta noite neste painel. A Total Energy é de fato a quarta maior empresa de petróleo, gás e eletricidade do mundo. Eu não vou te fazer uma pergunta sobre o preço do petróleo. Está bem claro o que você espera de nós. Eu vou aumentar o uso de gás. E nossa empresa é a maior, o número 1 exportador de GNL do ZEWA. Nós somos um forte contribuinte e nós estamos investindo em um enorme projeto GNL no Texas de 20 bilhões de dólares. Está longe de ser 200 bilhões de dólares, mas são 20 bilhões. E nós contribuímos com isso para a segurança do suprimento na Europa, já que exportamos esse GNL para a Europa. Alguns especialistas temem que se houver muitos projetos desenvolvidos no ZEWA sobre o GNL, isso pode ter um impacto inflacionário e eles recomendam uma pausa. Nesses projetos, eu te faria a seguinte pergunta. Quais são suas opiniões sobre uma pausa nos investimentos em GNL no ZEWA? O que aconteceria se você observasse um aumento no preço do gás doméstico por causa das suas exportações? E a pergunta final, você concorda em garantir o GNL do ZEWA para a Europa? Bem, na última parte da sua pergunta, sim, eu concordaria, certificaria você recebesse. Se fizermos acordo, fazemos acordo, você vai conseguir, porque muitas pessoas têm esse problema, fazem um acordo e enfrentam problemas. Nós faríamos isso. Problemas de guerra e outros problemas. Então, nós definitivamente faríamos isso. Mas o GNL é muito interessante porque, quando assumi o cargo pela primeira vez, uma das primeiras coisas que eu olhei foram duas. Havia duas plantas muito grandes no estado da Louisiana que tem sido muito bom ser desejado por muitos pontos. Na verdade, sou muito grato a isso. E eles disseram que há duas plantas que estão sob consideração ambiental há mais de 10 anos. E elas estavam custando, como disse, o quão caras são essas plantas, mas estavam custando cerca de 12 bilhões e 14 ou 15 bilhões. Eles não conseguiam ter suas licenças, elas estavam em revisão por anos. Muitos anos, como uma década ou mais. E eu disse, é tão ridículo. Eu sei muito sobre isso porque na indústria da construção eu também tive que passar por isso, mas eu fui ficando bom nisso depois de um tempo. Mas eu vi os projetos e você está falando de um investimento total de 25 a 30 bilhões de dólares e parecia que ia acabar. Eles não conseguiam obter suas licenças e eu consegui finalizar tudo em menos de uma semana. Foi feito, concluído. Na verdade, quando eles os chamaram para anunciar que estava feito, o país, principalmente países, o Japão estava envolvido e outro país, além de alguns investidores muito grandes, eles não creram, eles na verdade não podiam acreditar. E eu disse, faça um favor a si mesmo, não pague nenhum consultor, porque o único que conseguiu foi eu. Eu consegui porque era a coisa certa a fazer pelo ZEWA. E para o mundo, mas os consultores não tiveram nada a ver com isso. Você sabe, os consultores entram e dizem, nos dê milhões de dólares, porque o Trump fez isso. Ninguém me ligou sobre isso. Eu só ouvi que era um problema por anos. E eu consegui porque era a coisa certa a fazer pelo ZEWA. E a coisa certa a fazer para... Além disso, tinha a ver com energia muito importante. Então, acho muito importante. Eu acho que você sabe, eu discordo de Eu acho que quanto mais você faz, mais baixo o preço vai cair. E o que eu gostaria de ver são aprovações rápidas. Vamos conseguir aprovações muito rápidas nos Estados Unidos, como com as fábricas de IA, conversando com muitas pessoas que querem construí-las. Isso vai ser uma coisa muito grande. Nós vamos construir elétrico, instalações de geração que eles vão construir. Eu vou conseguir a aprovação deles sob a declaração de emergência. Eu posso conseguir as aprovações eu mesmo, sem ter que passar por anos de espera. E o grande problema é que precisamos do dobro da energia que temos atualmente nos Estados Unidos. Você consegue imaginar a IA realmente sendo tão grande
quanto queremos que ela seja, porque é muito competitivo, vai ser muito competitivo com a China e outros. Então eu vou fazer declarações de emergência para que eles possam começar a construí-las imediatamente. E eu acho que foi em grande parte minha ideia, porque ninguém achava que isso era possível. Não era que eles não eram inteligentes, porque eles são os mais inteligentes. Mas eu disse a eles, quero que façam é construir sua usina de geração elétrica bem ao lado da sua fábrica, conectado. E eles disseram, uau, você está brincando. E eu disse, não, eu não estou brincando. Você não precisa se conectar à rede, que é antiga. E você sabe, poderia ser retirado. Se for retirado, eles não teriam nenhuma maneira de conseguir qualquer eletricidade. Então, permita que eles avancem de forma muito rápida para construir sua usina, construir a usina geradora de energia. Eles podem abastecê-la com qualquer coisa que desejarem e podem ter carvão como backup, um carvão bom e limpo. Você sabe, se houvesse um problema com um tubo de entrada, por exemplo, você está usando gás, petróleo ou gás e um tubo é explodido ou, por algum motivo, não funciona. Existem algumas empresas no ZEWAB que têm carvão bem ao lado, a usina, para que, se houver uma emergência, eles possam recorrer a essa base de curto prazo e usar nosso carvão muito limpo. Então isso é algo que muitas pessoas nem sabiam, mas nada pode destruir o carvão, nem o clima, nem uma bomba, nada. Isso pode torná-lo um pouco menor, pode torná-lo de uma forma um pouco diferente, mas o carvão é muito forte como backup. É um ótimo backup ter essa instalação e não custaria muito mais dinheiro. E temos mais carvão do que qualquer um. Nós temos mais petróleo e gás que todos. Então, vamos fazer com que as usinas tenham suas próprias instalações geradoras de energia, ligadas diretamente à sua usina. Não precisam se preocupar com concessionária, não precisam se preocupar com nada. E vamos conseguir aprovações muito rápidas. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Agora vamos para outro CEO que você conhece. Muito bem, Brian Moynihan, o CEO e presidente do Bank of America. Boa tarde, senhor presidente, e parabéns, e obviamente uma semana agitada para você e sua família. Se você se lembra, há 5 anos você veio aqui, caminhamos entre 150 CEOs de todo o mundo, e você se envolveu com eles sobre suas políticas e seus procedimentos. Este ano você não está aqui. E ainda assim, esta semana foi agitada. Das ordens que você mencionou anteriormente, literalmente uma onda de ordens saindo sobre imigração, sobre comércio e muitas outras questões. E assim, como representante dos Estados Unidos aqui, recebemos muitas perguntas sobre o que tudo isso significa e como o presidente vai conciliar isso com esse foco claro em crescimento, prosperidade, crescimento do mercado de ações, um bom mercado de títulos e a redução de preços. Então, como você vê o impacto de todas essas ordens e quão rápido elas saem e como você vai equilibrá-las com esse relatório de sucesso em continuar o crescimento do PIB, reduzir a inflação e também ter uma boa valorização das ações para o cidadão americano? Bem, eu acho que isso vai, na verdade, reduzir a inflação. Isso vai gerar empregos. Vamos ter muitos empregos. Vamos ter muitas empresas se mudando. E você sabe, Brian, estamos em 21%. Foi em 40% que eu consegui reduzir para 21% o imposto corporativo. E, na verdade, se você olhar para os estados e cidades, em muitos casos era muito mais alto do que 40%. Eu consegui reduzir para 21%. E agora vamos reduzir de 21% para 15%, se houver um grande se. Se você fabricar seu produto no ZEWAB, então teremos a mais baixa, quase a mais baixa taxa. A taxa de 21 está no lado baixo em todo o mundo. Os 15 são praticamente o mais baixo que se pode chegar. E de longe a mais baixa de um grande país, um país grande, rico e poderoso. De longe nem é uma competição. Então vamos reduzir para 15% se você fabricar seu produto no ZEWA. Então isso vai criar um burburinho tremendo. Provavelmente também vamos voltar à dedução de 1 ano, onde nós deduzimos, você sabe, fizemos isso originalmente e foi incrível. Qual foi o impacto que isso teve? A dedução de 1 ano que se acumulou ao longo do tempo. E então isso inspira. Mas vamos voltar a isso quando fizermos a renovação do plano de impostos do Trump. Precisamos fazer com que os democratas aprovem isso, mas você sabe, se os democratas não aprovarem isso, eu não sei como eles podem sobreviver com um aumento de impostos de cerca de 45%, porque é isso que seria. E então, eu acho que eles vão fazer o que temos trabalhado junto com eles. Muito bem. Eu acho que é muito difícil para um grupo político dizer, vamos cobrar 45% a mais. Então, eu acho que estamos em boa forma. Mas, na verdade, estamos fazendo uma redução para empresas e pequenas empresas, onde vamos reduzir para 15%, o que é realmente algo
E a propósito, falando de você, você fez um trabalho fantástico, mas eu espero que você comece a abrir seu banco para os conservadores, porque muitos conservadores reclamaram que os bancos não estão permitindo que eles façam negócios dentro do banco, e isso incluía um lugar chamado Bank of America. Eles não aceitam negócios conservadores, e eu não sei se os reguladores exigiram isso por causa do Biden ou o quê, mas você, o Jamie e todo mundo, seus bancos para os conservadores, porque o que vocês estão fazendo está errado. Senhor presidente, eu vou dizer que seu amigo Gianni mandou um olá. Pediu para eu te dizer olá. E estamos ansiosos para... Patrocinou a Copa do Mundo quando ela chegar, tanto neste verão para o clube quanto no próximo ano. Obrigado por fazer isso aos Estados Unidos. Muito obrigado, Brian. Obrigado, senhor. Presidente, agora vamos para Ana Butin. Ela é a presidente executiva do Banco Santander, um dos grandes bancos europeus e também no EUA. Então, Ana... Senhor presidente, parabéns por uma vitória histórica. Eu acredito que você não me conhece bem como meus colegas de painel, então palavras... O Santander é um dos maiores bancos do mundo em número de clientes, 170 milhões. Isso é mais do que meu amigo Brian ou meu amigo Jamie tem. E aqueles... Isso foi ousado, meu... Somos grande investidor nos Estados Unidos. O Santander é um banco internacional que serve um total de 170 milhões de clientes. Nós somos maiores credores de automóveis. Nós criamos o Open Bank, um banco digital que foi lançado há pouco tempo. Estamos convencidos de que os bancos têm um papel fundamental na economia e que podemos impulsionar o crescimento ao ajudar muitos mais clientes. É isso que estamos fazendo no ZIUA. Como o Brian apontou, recebemos muito bem o seu foco na desregulamentação e na redução da burocracia. Então, minha pergunta é: quais são suas prioridades a esse respeito e quão rápido isso vai acontecer? Muito obrigado. Acho que vai ser ótimo e obrigado e parabéns. Eu conheço muito bem o seu banco e vocês fizeram um trabalho fantástico. Parabéns. Vamos nos mover muito rapidamente. Fizemos coisas nos últimos 3 dias que ninguém achava que eram possíveis de fazer em anos e tudo está sendo realizado, tudo está entrando em vigor. Isso vai ter um enorme impacto na economia, um enorme impacto positivo. O dinheiro desperdiçado, coisas loucas. Quer dizer, o Green New Deal foi uma total desgraça, como isso foi perpetrado e foi concebido por pessoas que eram alunos medianos. Alunos abaixo da média, devo acrescentar, e que nunca sequer fizeram um curso sobre energia ou meio ambiente. Era apenas um jogo. Lembre-se, o mundo ia acabar em 12 anos. Lembra disso? Bem, os 12 anos já se passaram, ia acabar, ia tudo. Se transformar em espuma na Terra. Mas você sabe, a hora chegou. Essas pessoas, e elas realmente, elas assustaram os democratas em grande número. Não posso dizer que os republicanos talvez poderiam ter lutado mais para parar isso, mas tem sido um tremendo desperdício de dinheiro. Você sabe, durante meus 4 anos tivemos o ar mais limpo, tivemos a água mais limpa e ainda assim tivemos a economia mais produtiva da história do nosso país, tivemos a economia mais produtiva até a Covid chegar, tivemos a economia mais produtiva da história do nosso país, de longe, e na verdade você poderia olhar para o mundo todo. Estávamos superando todo mundo, da China a todos os outros, e achamos que agora, com o que aprendemos e todas as outras coisas que aconteceram, achamos que podemos até superar isso. Na verdade, superar isso de longe. Mas uma coisa que vamos exigir é que vamos exigir respeito de outras nações. Canadá, temos um enorme déficit com o Canadá, não vamos ter mais isso. Não podemos fazer isso. Não sei se é bom para eles. Como você sabe, você sempre pode se tornar um Estado. E se você for um Estado, não teremos um déficit, não teremos que taxá-los, etc, etc. Mas o Canadá tem sido muito difícil de lidar ao longo dos anos. E não é justo que tenhamos um déficit de 200 bilhões ou 250 bilhões de dólares. Não precisamos deles, nossos carros fazem muitos. Não precisamos da madeira deles porque temos nossas próprias florestas. Não precisamos do petróleo. Temos mais do que qualquer um. Então, você sabe, só como exemplo com o México, estamos lidando com o México. Eu acho muito bem. E nós, você sabe, só queremos ser tratados de forma justa com outras nações porque quase não há uma nação no mundo. E eu culpo isso em nós, e eu culpo isso no políticos que, por algum motivo, eu culpo isso no governo. Provavelmente, na maior parte, é estupidez. Mas você também poderia dizer outras razões, mas principalmente estupidez. Eles permitiram que outras nações se aproveitassem do ZEUA
Não podemos permitir que isso aconteça mais. Você sabe, temos dívida. É uma dívida muito pequena quando você a compara ao valor dos ativos que temos. Não queremos fazer isso. Queremos que a dívida seja obliterada e seremos capazes de fazer isso de forma bastante rápida. E coisas boas vão acontecer, e coisas boas vão acontecer para o mundo, e coisas boas vão acontecer para as pessoas conosco. Aliados. E além dos aliados, uma coisa muito importante, eu realmente gostaria de poder me encontrar com o presidente Putin em breve e acabar com essa guerra. E isso não é do ponto de vista da economia ou de qualquer outra coisa. É do ponto de vista de que milhões de vidas estão sendo desperdiçadas. Jovens bonitos estão sendo mortos no campo de batalha. Você sabe, a bala, terreno muito plano, como eu disse, e a bala vai. Não há como se esconder de uma bala. A única coisa que vai parar a bala é um corpo humano. E você tem que ver, eu vi fotos do que aconteceu. É um massacre e realmente precisamos parar essa guerra. Essa guerra é horrível. E eu não estou falando de economia. Não estou falando sobre recursos naturais. Estou apenas falando que há tantas pessoas jovens sendo mortas nessa guerra, e isso não inclui as pessoas que foram mortas, enquanto as cidades estão sendo, você sabe, derrubadas prédio por prédio. Então, nós realmente deveríamos parar com isso. Da mesma forma, no Oriente Médio, eu acho que fizemos muito progresso no Oriente Médio, e eu acho que isso vai acontecer muito bem. Obrigado. Presidente, sabemos que o relacionamento mais importante do mundo é entre o ZEUA e a China, e sabemos que você ligou para o presidente Xi Jinping na sexta-feira passada. Nós ouvimos que você teve uma boa discussão. Como você vê o relacionamento entre o ZEUAN e a China nos próximos 4 anos sob sua liderança? Ele me ligou, mas eu vejo isso muito bom. Eu acho que nós vamos ter um relacionamento muito bom. Tudo o que queremos é justiça, nós só queremos um campo de jogo nivelado, nós não queremos vantagem, nós tendo enormes déficits com a China. Biden deixou a situação sair do controle. Ele está falando de déficits de 1 ponto num trilhão de dólares. Ridículo. E é apenas uma relação injusta e temos que torná-la justa. Não precisamos torná-la fenomenal, temos que tornar isso uma relação justa. Neste momento não é uma relação justa. O déficit é enorme, assim como com outros países, muitos países asiáticos. Na verdade, mas temos déficits que são muito grandes e não podemos continuar assim. Então, não vamos continuar fazendo isso. Mas eu gosto muito do presidente Xi. Eu sempre gostei dele. Sempre tivemos uma relação muito boa. Foi muito tensa com a Covid saindo de Wuhan. Isso afetou a relação. Tenho certeza, isso tensionou a relação com muitas pessoas, mas isso tensionou a nossa relação. Mas eu diria que sempre tivemos uma ótima relação e esperamos nos dar muito bem com a China e ter uma boa relação com a China. Espero que a China possa nos ajudar a parar a guerra com, em particular, Rússia, Ucrânia. Eles têm um grande poder sobre essa situação e vamos trabalhar com eles. E eu mencionei isso durante nossa conversa telefônica com o presidente Xi e espero que possamos trabalhar juntos e parar isso. Gostaríamos de ver a desnuclearização, na verdade, com o presidente Putin, antes de um resultado eleitoral que foi francamente ridículo. Estávamos falando sobre a desnuclearização de nossos 2 países e China teria se juntado. A China tem um armamento nuclear muito menor agora do que o nosso, um campo do que o nosso, mas eles vão acabar. Pegando isso em algum momento, nos próximos 4 ou 5 anos, eu vou te dizer que o presidente Putin realmente gostou da ideia de reduzir bastante o nuclear, e o resto do mundo eles teriam seguido, e a China também teria se juntado. Uma quantidade tremenda de dinheiro está sendo gasta em nuclear, e a capacidade destrutiva é algo que nem queremos discutir hoje. Porque você não quer ouvir, é muito deprimente. Então queremos ver se conseguimos desnuclearizar, e eu acho que isso é muito possível. E eu te dizer que o presidente Putin queria fazer isso, ele e eu queríamos fazer. Tivemos uma boa conversa com a China, eles teriam estado envolvidos e isso teria sido uma coisa inacreditável para o planeta. Senhor, presidente, quando você estiver de volta aqui em Davos no próximo ano, haverá um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Até lá, precisa perguntar à Rússia. A Ucrânia está pronta para fazer um acordo. Entender, essa é uma guerra que nunca deveria ter começado. Se eu fosse presidente, isso nunca teria começado. Essa é uma guerra que jamais deveria ter começado. E não foi iniciada durante o meu... Nunca houve conversa sobre isso. Eu sabia que era a joia dos olhos do presidente Putin, mas eu também sabia que não havia como ele entrar e que ele não ia entrar.
E então, quando eu estava fora, coisas ruins aconteceram, coisas ruins foram ditas, muita estupidez por toda parte. E você acaba com o que tem agora. Você tem todas essas cidades bombardeadas, elas parecem locais de demolição, com muitas pessoas mortas. Eu acho que a coisa que você vai perceber sobre a Ucrânia é que muito mais pessoas morreram. Isso está sendo relatado, e eu vi isso, mas muito mais pessoas morreram. Quando você olha para uma cidade que se tornou um local de demolição, onde grandes edifícios foram derrubados por mísseis que os atingiram e tudo mais, e eles dizem que uma pessoa ficou levemente ferida. Agora, muitas pessoas foram mortas. Esses são grandes edifícios. Fiquei surpreso com como isso era meu negócio. Esses são edifícios, vão por 2 ou 3 quadras, eles têm 20 andares de altura. São poderosos edifícios, não estavam. E havia muitas pessoas nesses edifícios que anunciaram que 2 pessoas estavam feridas. Isso não é verdade. Então, eu acho que você vai descobrir que houve muitas mais pessoas mortas na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, do que qualquer um tem ideia. Mas, se você olhar agora, muitas das pessoas que estão sendo mortas são soldados, apenas se enfrentando com armas, fuzis e drones, a nova forma de guerra, drones. E é uma coisa muito triste de se ver. E quando você vê fotos dos campos que eu vejo, ninguém quer ver isso. Você nunca será o mesmo. Muito obrigado, senhor. Tudo de bom de Davos.